Fisioterapia ortopédica, unidade 1, vamos conversar sobre as lesões músculo-esqueléticas, né? Aquelas que acometem as estruturas do nosso corpo, mais propriamente dito, os ossos, os tendões, as cápsulas, né? Então, o corpo humano ele tem elementos que se unem como os ossos que se unem e são mantidos, né, pelas suas cápsulas, pelos seus ligamentos, pelos seus tendões. E essas estruturas, com o passar do tempo, elas acabam sendo acometidas, né, por patologias. Algumas delas são natural, né, desenvolvida pela idade. Outras não, pelo excesso, né, pela sobrecarga de atividade, de trabalho. Mas o importante é que boa parte dessas lesões tem solução, tem tratamento. E na fisioterapia é muito importante esse entendimento, essa visão, né? Alguns elementos serão mais importantes no processo de recuperação do que outros, devido à sua localização, à sua posição. Então, durante o nosso trabalho, nós vamos avaliar a parte óssea, né, do corpo humano, o esqueleto, né, as estruturas ósseas, as patologias que nós podemos ter em relação a ela, as articulações, né, como as sinoviais ou as articulações cartilaginosas, que apresentam alterações no decorrer do tempo. Ligamentos, né, são elementos essenciais na união dos ossos e da articulação, e esses ligamentos eles também sofrem lesões, algumas traumáticas, outras, né, por excesso de carga também. Os músculos, né, os tendões, as fáscias, a fáscia na verdade é um revestimento do músculo, né? Nós temos o músculo, ele é revestido na sua fibra, né, nos seus feixes, e na união dos feixes que se formam um músculo, né? Então as fáscias elas estão presentes em vários momentos dentro do músculo. Nós temos os tendões que em regiões de atrito eles têm uma bainha sinovial que envolve esses tendões. E nós vamos estudar também essas inflamações, as famosas tenossinovite, né? Que são as inflamações dos tendões com as suas bainhas, né? E também existe um elemento essencial na estrutura esquelética que é a bursa, né? A bursa, ela diminui o impacto e o atrito entre estruturas ósseas, né? Mas como todo o processo de entendimento dentro da fisioterapia, nós vamos começar pela própria avaliação, né? Então a avaliação dentro da fisioterapia ortopédica e traumatológica e reumatológica, ela está pautada na entrevista que você vai fazer ao paciente, nas informações que você vai buscar do paciente, né? Então, o entendimento, eu costumo dizer que 90% do sucesso do tratamento que você vai ter com o seu paciente está baseado na sua avaliação. Os outros 10% são consequências das tomadas de decisões, né? Então, se você avaliou errado, dificilmente você conseguirá ter sucesso no seu paciente. Então, a anamnese, que é a primeira parte, né, da avaliação, é aquele processo onde você vai colher informações sobre a situação do paciente, né, da própria lesão, da própria patologia. Tem fatores extremamente importantes, por exemplo. Foi sua primeira lesão ou ela já aconteceu outras vezes? Se foi a primeira lesão, é um efeito agudo, um trauma imediato. Se já aconteceu antes e ela veio se repetindo com o tempo, então ela já é recorrente, nós classificamos como recidiva, né? E aí você consegue buscar essas informações e entender que realmente a estrutura está muito comprometida. Os dados do paciente, você busca isso de forma na entrevista, né, colhendo os dados.
E aí nós temos dois elementos essenciais, a história da moléstia pregressa e a história da moléstia atual. A história da moléstia pregressa é um relato do paciente em relação aos eventos que precederam a lesão ou que se envolveram com a lesão, né? Então, alguns fatores podem estar presentes relacionados à lesão, e é importante, né? Por exemplo, aqueles pacientes que apresentam uma lombalgia e são caminhoneiros. Então, eles têm 15, 20 anos numa mesma posição no caminhão. E aí eles começam a apresentar uma certa dor na coluna. Então, a história da moléstia pregressa mostra que não houve trauma, não houve uma pancada, mas houve um hábito de se transportar caminhões e dirigir caminhões com uma posição sentada 24 horas, né? E a história da moléstia atual, ela diz respeito ao momento da avaliação. Na hora que você está avaliando o paciente, você repete as perguntas, né? E agora, está doendo? E você está sentindo algum desconforto agora? Nesse momento? Ele fala, não, nesse momento não, agora não está doendo. Com isso você consegue criar uma relação de modo que você entenda que a patologia, ela não é aquela coisa, aquela alteração constante. Existem momentos em que ele não tem quadro de dor ou desconforto. Então, se existem momentos em que ele não apresenta quadro de dor, é importante buscar o que está causando essa relação, né? Feita essa coleta inicial, aí nós passamos por exame clínico. Aí sim, você vai buscar uma correlação com aquilo que você colocou em mente, né? Então, vamos tomar como base um pós-operatório de joelho. O paciente seu chegou com uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, fez uma reconstrução. Então você tem em mente que vários fatores foram afetados dentro desse processo, né? Várias estruturas foram afetadas dentro desse processo. E aí você vai começar a imaginar um joelho que foi aberto e que ele teve acesso por dentro da cápsula, atingiu o ligamento, a cartilagem, menisco. Então você começa a formular hipóteses que podem ter acontecido e você vai testando essas alterações. Então, vamos lá, será que o ligamento está firme? Será que não houve uma inflamação, uma infecção? E aí você, com o exame clínico, você vai observando essas alterações, né? Então o exame clínico ele começa obrigatoriamente com a inspeção. Inspeção é aquela avaliação que você vai fazer comparando uma estrutura, uma parte, uma perna, um braço, um segmento, comparando com o outro, né? Porque a comparação ela é bilateral. E na inspeção, o que você vai procurar? Você vai procurar coloração, você vai procurar inchaço, você vai procurar cicatriz, você vai procurar hematomas. Então, qualquer alteração que porventura seja significante na inspeção, você vê. Inclusive, você consegue ver na inspeção que uma perna está mais inchada do que a outra, que uma perna está mais grossa do que a outra, né? E a inspeção ela é única e exclusivamente visual. Você pode até gravar, bater foto, filmar, mas a gente não toca no paciente. O tocar do paciente diz respeito à palpação. Então a palpação é aquele momento em que você vai avaliar estruturas, buscar diferenças entre elas. Então é na palpação que você identifica pontos de dor, é na palpação que você vê se o edema que existe ele é intra-articular, ele é extra-articular. É na palpação que você consegue ver a tensão existente no músculo, né, ou a resistência que aquele tendão apresenta. Então a palpação ela vai distinguir tecidos ou densidades dos tecidos ou características dos tecidos diferentes. Então a palpação ela é muito importante e ela te dá um rumo em relação ao que você vai avaliar posteriormente, né? Então você pega na inspeção, você vê que aquela mão está vermelha
e na palpação, quando você faz o toque, o paciente reclama de dor, então você consegue definir que o processo inflamatório está instalado. Feita a avaliação da palpação, nós vamos avaliar a amplitude articular daquele segmento. Então, para se avaliar a amplitude articular, nós usamos um elemento chamado goniômetro. O goniômetro ou a goniometria é uma régua que mede ângulos, onde você vai ter 3 elementos: o braço fixo, o braço móvel e o eixo. Esses elementos eles devem estar alinhados, e você faz o movimento da articulação e marcando o segundo ponto, né, da origem, aonde ele parou. O goniômetro ele ajuda você a acompanhar a evolução da sua terapia, do seu tratamento. E ele está relacionado simplesmente a movimento articular. Quando se fala, ou quando se tem a diferença entre uma perna e outra, entre uma coxa e outra, em decorrência de um processo inflamatório, ou de uma inflamação, o ideal é que você faça a perimetria para você avaliar numericamente a diferença entre uma coxa e outra, entre uma perna e outra. Então nós temos aí a fita métrica para você poder avaliar a diferença ou a comparação entre um segmento e outro. Isso direciona o seu tratamento para aquela perna que está com a menor massa muscular, para você recuperar e igualar a massa muscular dos dois lados. A avaliação de sensibilidade, ela é importante porque você vai trabalhar com recursos térmicos, né? Você vai trabalhar com termoterapia, com crioterapia, e a sensibilidade, ela é importante também para se avaliar se houve alguma lesão nervosa ou uma terminação nervosa que possa ter sido afetada. Você pode fazer a avaliação de sensibilidade de forma a avaliar a parte dolorosa, o toque superficial, o tato profundo, o epicrítico, o protoplático. Então você consegue avaliar vários níveis de sensibilidade. E é importante para você também ver a evolução. Em pacientes pós-operatórios, como a gente falou do ligamento lá do joelho, você pode ter perda de sensibilidade em uma determinada região, né? Mas quando você vai tratando, vai evoluindo, aquela sensibilidade começa a voltar novamente. Isso é um indicativo de que a sinapse, que os neurônios estão se reorganizando. A avaliação de força muscular, ela também faz parte do processo, e ela é importante porque você consegue definir o grau de força que aquele conjunto, né, ou aquele grupo muscular tem, por exemplo, como o quadríceps tem, ou um músculo isolado que você queira avaliar, como o supraespinhoso, por exemplo. E avaliando-se a força muscular, você consegue prescrever a conduta de tratamento também. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um paciente que apresente grau 0 ou 1 de força muscular, ele não tem contração nenhuma, ele não tem movimento nenhum do músculo. Então ele não vai conseguir fazer nada de forma ativa. Dessa forma você vai ter que concentrar o seu trabalho na mobilização passiva, na terapia manual sua. Por quê? Porque ele não tem força para te ajudar em nada. Mas se ele já foi avaliado por você e apresentou um grau 3, por exemplo, né, na escala de avaliação de força, aí você já consegue fazer um trabalho melhor. A avaliação de força, ela começa com a escala de 0, ou seja, nenhuma contração presente. 1, se ele tiver 1 de força, ele começa a apresentar esboço de movimentos ou de contrações. Grau 2 é o músculo que é capaz de movimentar uma articulação, mas ele não consegue
vencer a ação da gravidade, ele não consegue fazer uma amplitude normal. Já o grau 3, esse sim é um músculo que consegue vencer a ação da gravidade e fazer uma amplitude normal. Ou seja, o objetivo nosso com o nosso paciente é pelo menos o grau 3 de força, né? Os testes especiais, eles apresentam características importantes porque eles replicam a mecânica de dor, né? Ou a mecânica que foi gerado o trauma ou a lesão. Com isso, é normal que o paciente mostre dor ou mostre apreensão, mas o objetivo é realmente testar a estrutura que houve a lesão. Então, por exemplo, vamos imaginar que o paciente tenha, como no teste de Okun, tenha uma tendinite no tendão da cabeça longa do bíceps. Ele vai sentir dor sempre que ele fizer um movimento de flexão acima de 90 graus. Então, se você repetir esse movimento de forma a avaliar a estrutura física, ele vai, em um determinado momento, sentir dor, o que mostra que aquela estrutura está comprometida. E os testes especiais, eles são muito mais ativos, né? Ajuda no diagnóstico e na conduta de tratamento. Então você vai fazer testes especiais para a coluna, para o ombro, cotovelo, punho, todas as lesões, maior parte das lesões, sempre tem um teste especial para aquela área. E aí nós partimos para o que a gente chama de exames complementares. O que são os exames complementares? Vamos falar sobre complementação de um diagnóstico ou de um tratamento. Algumas lesões, por exemplo, elas são puramente clínicas. Vamos pegar o ligamento cruzado anterior, como eu já havia dito anteriormente. O ligamento cruzado anterior, o diagnóstico que se faz é clínico. É o teste de Lachman, é o teste especiais, que nós vimos no slide anterior. São os testes especiais. Você faz o Lachman, você faz o teste de gaveta e comprova que houve a lesão. Mas você também pode solicitar o que a gente chama de exame complementar. O que seria isso? Seriam exames por imagem ou por outros tipos de exame que você poderia definir a gravidade ou a intensidade da lesão. Então você já sabe que houve ruptura do ligamento. Aí o que você faz? Pede uma ressonância magnética. O paciente faz a ressonância magnética e nele aparece a intensidade ou a ruptura como foi do ligamento. Então no diagnóstico vem ruptura total, ruptura parcial, né? Mas o diagnóstico clínico acaba sendo de extrema importância, né? Além do exame por imagem, nós podemos pedir hemograma, nós podemos avaliar através da eletroneuromiografia, né, das câmeras térmicas para mostrar o processo de inflamação. Então você tem aí alguns recursos que poderiam te auxiliar no processo da avaliação. Então, recapitulando, a avaliação começa com a anamnese, evolui com a inspeção, aí você passa para a palpação, da palpação você já entra com os exames clínicos, né? Perimetria, goniometria, reflexo, e aí você conclui com a goniometria, os testes especiais, e por fim você faz a avaliação através dos exames complementares. Lembrando que uma boa avaliação será determinante para o sucesso do tratamento do seu paciente. Obrigado.